seja bem-vindo! Ciência e espiritualidade, há muitos anos, sempre foram vistas separadamente, antagônicas, incompatíveis. Mas o interesse de cientistas pela espiritualidade tem aumentado e muito nos últimos anos. 2 pesquisadores, por exemplo, vasculharam 1.200 trabalhos científicos sobre o tema em todo o mundo. Uma hipótese é de que, diante do desconhecido, algumas pessoas seriam geneticamente mais predispostas a crer, a ter fé. E é sobre saúde e espiritualidade o nosso assunto de hoje. Down on empty streets, all she can see are the dreams all made soft, are the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no leak at the seams. Take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey, nowhere in the suburbs in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of Mercy Street, where you're inside out, dreaming of mercy, in your daddy's arms again, dreaming of Mercy Street. Swear they move that side, dreaming of mercy, in your daddy's arms. Pulling out the papers and drawers that slide smooth, tugging at the darkness, word on word, confessing all those secret things in a warm velvet box. To the priest, he's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness that tremble in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out, dreaming of mercy, in your daddy's arms again, dreaming of mercy.
Então, como vocês já viram, o nosso assunto de hoje é saúde e espiritualidade. Entre nós, ninguém menos do psiquiatra, psicoterapeuta, autor de vários documentos, várias notas, várias publicações e do livro Leis Morais e Saúde Mental, Sérgio Lopes. Em primeiro lugar, muito obrigada pela tua presença, tu é uma pessoa hiper ocupada, que dá palestras em todo o Brasil e que a gente vai até começar conversando sobre a AME, que é a Associação Médico Espírita do Brasil, que inclusive hoje estás aqui porque a AME Pelotas funciona nas 2 quintas-feiras, né? Primeiras quintas, e hoje eu tive sorte de te pegar aqui para a gente conversar. E aí eu gostaria primeiro de saber o que vem a ser a AME. Inicialmente gostaria de dar o meu boa noite, né, Fernanda? Já fazia um tempo que nós falávamos para eu poder vir ao teu programa e é com muita satisfação que hoje nós estamos juntos para falar sobre esse importante tema. De fato, a Associação Médico Espírita, ela é uma iniciativa que já há vários anos teve início a partir das ideias da doutora Marlene Nobre, que é uma médica, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, em São Paulo. Essa ideia, ela prosperou e hoje nós estamos com mais de 40 AMEs, quase 50 AMEs em todo o Brasil e em vários países do mundo, né, esse movimento ganhou repercussão internacional. Por quê? Porque esse tema da saúde e espiritualidade, ele é um tema que vem sendo negligenciado. Essa dimensão espiritual do ser humano, ela vem sendo esquecida por parte dos pesquisadores e principalmente afetando, o que é mais importante, os estudiosos e profissionais da área da saúde. A questão da espiritualidade foi relegada a um plano de estudo apenas religioso, particularmente a partir do século XIX, quando houve essa cisão entre ciência e religião. Porque até então, até a meados do século XVIII, por ocasião do iluminismo, ciência e religião sempre andaram juntas, o que, de certa forma, pode parecer o ideal, mas nos moldes em que isso acontecia, isso era um grande problema, porque havia uma estagnação dos avanços científicos em razão de ideias religiosas, dogmáticas, fundamentalistas, que estagnaram, que impediram a ciência de avançar. Então foi necessária essa cisão, essa separação de ciência e religião, para que a ciência pudesse se posicionar de forma mais positiva e mais efetiva diante do conhecimento humano. No entanto, hoje nós sentimos falta de alguns aspectos que a espiritualidade e a religiosidade têm muito a trazer para o ser humano, particularmente o ser humano sofrido, doente, adoecido da alma, do corpo e em todos os sentidos dos nossos dias. E até como tu falasses no início também, quando eu abri o programa, elas, embora fossem juntas, andassem juntas, inclusive no vídeo que a gente mostrou, chamando para o congresso que vai ter, elas andavam juntas e depois houve aquela... O cientista não acredita em hipótese alguma, em nada, ele vai estudar é o corpo totalmente separado, é o que ele vê, é o que ele toca, é o que ele acredita. Certo. Né? Uhum. E como é que entra um médico espírita nisso? O profissional, né? O profissional. Porque até assim, eu tenho quase que certeza que muitas pessoas não sabem que existe. Não sabem que existe a Associação Médico Espírita, não sabem que existem profissionais médicos formados através de academia, através da ciência, que trabalham junto com a espiritualidade. Certo. Como é que se dá isso? Essa religação de ciência com religião. Tu colocaste muito bem, a religião tem se ocupado das questões subjetivas. E a ciência se ocupou das questões objetivas. Então é como se tivesse ficado dividido o conhecimento humano em 2 grandes blocos. A ciência se ocuparia do que é concreto, do que é objetivo, do que é comprovável,
E a religião se ocuparia do que é subjetivo, do que é psicológico, do que é da alma e do que é da fé. E, de fato, a ciência tem uma linguagem própria, assim como a religião tem uma linguagem própria. Talvez a ciência não precise da religião nesse sentido, e nem a religião precise da ciência na sua linguagem, mas o ser humano precisa dos dois. E nesse aspecto é que nós precisamos refletir como as nossas formações médicas, psicológicas, de profissionais, quando nós falamos médicos, a Associação Médico Espírita é uma associação inicialmente de médicos, mas nós temos hoje profissionais de todas as áreas, porque o que nos interessa é a questão da saúde em geral como um todo. Então, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, praxiterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, profissionais da área da saúde como um todo têm se mobilizado em torno desse movimento. Por quê? Porque hoje nós temos evidências científicas da existência da alma. Temos evidência científica da importância da espiritualidade para a saúde. E quando nós começamos a ter evidências científicas sobre um tema que era só de religião, esse assunto passa a ser do terreno científico também. Né? Então, nós vemos que os profissionais estão alguns se voltando com muito receio. É verdade que ainda existe muito tabu. Né? O que nós vemos mais frequentemente são colegas médicos, psicólogos, preferindo não se envolver nessa questão. Então, é muito frequente o profissional dizer para o seu paciente: com religião eu não me meto, esse assunto eu não trato. Né? No entanto, os pacientes querem falar sobre esse assunto. Por quê? Porque a maior parte dos pacientes tem algum tipo de fé. As pesquisas mostram que mais de 90% das pessoas nos Estados Unidos têm algum tipo de crença, acreditam em Deus. Então, não considerar essa dimensão do ser humano é negligenciar uma parte da pessoa. Então, nós temos que estar preparados para termos, pelo menos, o acolhimento desse assunto no que toca também a questão da saúde. Até nesses dados que tu falasses também, e quanto mais grave a doença, também índices de que mais precisa-se da espiritualidade, de ter uma fé. E os pacientes precisam dessa resignação, né? Desse amparo. Esse é um achado muito interessante. Vou citar o nome de um cientista da atualidade, um médico norte-americano, o professor Harold Koenig, que é um médico pesquisador da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, uma grande universidade americana. Ele é um dos maiores pesquisadores da atualidade no tema espiritualidade e saúde. Ele tem um livro que se chama Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. E esse livro, ele já esteve no Brasil, nós já tivemos a oportunidade de estar juntos no congresso. Ele traz achados estatísticos que nos mostram que os pacientes, as pessoas que têm fé, as pessoas que têm algum tipo de religiosidade, não estamos falando em serem espíritas. Sim. Eu sou espírita, eu sou médico, psiquiatra, participo da Associação Médico Espírita, mas nesse momento nós estamos falando da espiritualidade como um todo. Isso serve para católico, protestante, evangélico, espírita, umbandista, islâmico, não importa. Uma pessoa hoje estudada sob o ponto de vista da ciência, que tem algum tipo de fé genuína, e quando ele estuda aquela pessoa que tem uma fé verdadeira, uma fé consistente, não aquela fé da pessoa que frequenta um culto religioso de forma exterior e sem sentimento. Porque muita gente tem religião, boa parte das pessoas tem religião desse jeito, né? Como uma convenção social. Não, o estudo se volta a pessoas que têm uma crença, uma religiosidade intrínseca, como chamamos, né? Um sentido maior de crença em Deus ou em algo superior, uma espiritualidade, portanto. Essas pessoas, elas têm índices de saúde superiores às pessoas que não têm. Essas pessoas se recuperam mais rapidamente das doenças. Essas pessoas enfrentam melhor problemas emocionais, se recuperam mais rápido de depressão, se recuperam mais rápido de ansiedade, têm resultados melhores no que se refere a doenças graves como câncer ou doenças degenerativas. Essas pessoas vivem mais
do que as outras pessoas que não têm. Essas pessoas têm uma qualidade de vida imunológica. Hoje nós temos um capítulo que se chama Psiconeuroimunologia, que mostra que as pessoas que têm uma fé robusta, elas têm uma defesa orgânica superior à das pessoas que não têm. As pessoas que oram, as pessoas que têm uma fé robusta, elas têm uma qualidade de vida melhor. Portanto, as pesquisas científicas modernas nos mostram que a espiritualidade e a religiosidade interferem positivamente na saúde. E aí, Fernanda, o assunto fica mais complicado, porque tudo que afeta positivamente na saúde deve passar a ser assunto de medicina. Quando a gente vai no médico, o médico não aconselha, tem que fazer atividade física, porque atividade física faz bem para a saúde. Quando a pessoa está sedentária, não chega, nunca algum médico já não te disse, olha, tem que se movimentar, porque isso não vai fazer bem só para o teu corpo, vai fazer bem para a cabeça. Pois é. Hoje as pesquisas estão mostrando que as pessoas que movem não apenas o corpo, mas que movem a alma, também têm uma saúde melhor. Então, essa pesquisa nos leva a cogitar que em breve nós precisaremos ter nas academias médicas de psicologia, nas áreas de saúde, cadeiras obrigatórias ou optativas de medicina e espiritualidade, para vermos o impacto dessas questões na saúde. Aí eu estou até vendo aqui algumas perguntas que chegam em relação a isso. A Cláudia pergunta se essa fé não seria mais... como é que ela coloca aqui? Se essa fé não seria mais uma força da pessoa e não existir alguma coisa. No sentido, eu acredito que eu estou bem, eu acredito que eu vou melhorar... Não necessariamente numa força, num Deus, alguma coisa assim. Esse estudo se volta a pessoas que têm uma fé em alguma dimensão de natureza espiritual além de si. Diz respeito à força de algo superior além da própria pessoa. Não estamos falando aqui do pensamento positivo, do estado de confiança pessoal apenas. É óbvio, isso já está sacramentado, que é muito importante. Estamos falando realmente das pessoas que acreditam em algo superior, numa vida imortal, numa vida espiritual, em algum tipo de amparo ou de universo que conte com uma natureza espiritual além da matéria. Espero que esteja respondido. Ali está passando um telefone nosso, que a gente está ao vivo. Então ali, quem quiser mandar alguma pergunta, um comentário, é o 53 91610777. 53, eu estou colocando o código de área, porque como a gente está pela internet, logo em seguida vai aparecer ali o site, a gente está sendo assistido por outros países, outras cidades, que é o www.wix.com/Princesa do Sul /Entre Nós. Podem enviar comentários, perguntas para o Dr. Sérgio aqui pelo site e pelo torpedo 91610777, porque esse assunto interessa bastante. Até em relação à mente, a existir um ser maior, a espiritualidade, alguns cientistas também colocam até que ponto, né, não seria uma rede neurocerebral que é ativada, inclusive, geralmente eles têm estudado pessoas epiléticas, né? Que isso não estaria atrelado a essa fé exacerbada. Certo. Como é que vocês veem isso? Assim? Existem até dá o Van Gogh como um exemplo, né? Existem neurocientistas que estudam hoje a importância de determinadas áreas cerebrais, como por exemplo o lobo temporal, principalmente o lobo temporal esquerdo, como uma área cerebral que está muito vinculada a essas questões religiosas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma epilepsia, que é uma doença neurológica, um foco de irritativo cerebral no lobo temporal, ela poderá ter visões, ela poderá ter experiências religiosas, e há inclusive pesquisas em torno de estímulos cerebrais nessa área que facultaram as pessoas a apresentarem manifestações de cunho religioso. Isso levou alguns cientistas a acreditarem que a religião e a espiritualidade ela é um subproduto do cérebro.
Né? Quer dizer, se eu mexo no cérebro e a partir dali a pessoa produz uma visão espiritual ou uma experiência espiritual, concluem esses cientistas de que isso nada mais é, portanto, do que a consequência de uma causa cerebral. Estão colocando esses neurocientistas que a alma seria, portanto, uma espécie de uma secreção do cérebro. Não é isso? Essa seria a conclusão. Sim. E muitos cientistas sérios. Existe uma pesquisa científica muito consistente em torno disso aí. Mas existe também uma outra pesquisa que mostra que a fenomenologia espiritual e religiosa ela vai muito além do que manifestações meramente cerebrais. Por exemplo, todas as manifestações mediúnicas, as manifestações de experiências de quase morte, as experiências de pessoas que tiveram a experiência do coma e que se viram fora do corpo e que depois, ao retornarem, conseguiram descrever o ambiente. Quer dizer, se aquilo fosse apenas um produto cerebral e os sentidos estando embotados, a pessoa não teria condições de perceber o que acontece na sala ao lado, por exemplo. Sim. Se nós temos condições de perceber além do cérebro, é que existe alguma natureza nossa além do cérebro. É inegável que o cérebro é responsável por participar dessas percepções e dessas manifestações emocionais. Agora, reduzir tudo a um produto cerebral, isso é de uma ingenuidade, porque seria a mesma coisa que dizer ao telespectador que está nos ouvindo nesse momento. Vocês acreditarem que nós estamos dentro desse aparelho de televisão. E se por acaso falhar o alto-falante, significa que o Sérgio e a Fernanda não estão falando mais. Não existimos. Não existimos mais. Não, nós estamos impedidos de manifestar porque está falhando um instrumento. Quando o cérebro falha, o instrumento está falhando. Então, a alma não se pode manifestar. Mas querer reduzir toda a fenomenologia espiritual e religiosa a uma simples questão cerebral, nos parece uma redução tão perigosa quanto a religião fazia na Idade Média, julgando que tudo o que acontecia era obra de Deus ou do demônio. E já colocavam na fogueira. Hoje também se vai para a fogueira. A fogueira de hoje é a fogueira do preconceito, é a fogueira do dogmatismo científico. Quando nós começamos a colocar algumas questões de ordem espiritual como algo possível e passível de ser estudado, muitas vezes o que nós temos são fogueiras. A fogueira do preconceito, a fogueira da discriminação, a fogueira do sarcasmo, do deboche. Então, nós temos um outro tipo de dogmatismo hoje, tão perigoso quanto o dogmatismo religioso daquelas épocas. É o dogmatismo científico, o do ceticismo, das pessoas que não acreditam. Porque eu afirmo que não é científico também negar a realidade da alma sem mostrar as evidências de que ela não existe. Sim. Se as evidências estão apontando de que há algo em nós além do corpo, nós precisamos cientificamente estudar isso aí também. Porque a ciência tem que estar aberta a estudar todos os fenômenos e não apenas uma esfera. Só o que interessa. Exatamente. E, pois é, falando isso assim, como é que é ser um médico espírita? Para mim é muito natural, né? Porque eu já participo dessa pesquisa, deste pensamento desde sempre. Porque a minha família já era espírita. O meu interesse pela medicina e pela psiquiatria nasceu a partir deste casamento, dessa aliança, dessa ligação entre os assuntos que são atinentes à questão da saúde física e as questões da alma. Então, acho que é um campo fantástico, porque é muito promissor, é muito agradável quando o paciente chega para nós e diz assim: com o senhor eu posso falar sobre isso, porque eu sonhei com a minha avó, ou eu vi alguma coisa e eu posso lhe falar porque eu sei que eu não vou ser taxado de louco, eu sei que eu não vou ser taxado de esquizofrênico, porque infelizmente isso acontece. Muitas vezes os pacientes não comunicam aos seus profissionais com medo de receberem um diagnóstico, um rótulo preconceituoso, agora em nome da ciência. Então, inclusive até correndo o risco de ser internado. Hoje já não se tanto, tem tanto, mas diríamos que até bem pouco tempo, sim, se uma pessoa dissesse que vê espíritos, que ouve espíritos, sim, ou que tem algum fenômeno extrasensório, sim, ela com muita facilidade seria catalogada
como um quadro psicótico. Hoje não, hoje mesmo dentro da Classificação Internacional das Doenças, que é o Código de Classificação Internacional, já está previsto que fenômenos religiosos eles não devem ser classificados como transtornos ou doenças, porque se estiver inserido na cultura religiosa, a pessoa ela está adaptada àquele contexto. Então já a própria ciência hoje prevê que manifestações religiosas precisam ser vistas dentro do contexto em que elas se manifestam. Mas é inegável que ainda há um grande constrangimento, há um grande despreparo por parte dos profissionais que ainda não têm ainda esse espaço para pensarem sobre o assunto. E daí a necessidade de grupos de estudo. A necessidade... Tem dois, né? Inclusive que tu trabalhas com 2 grupos de estudo, né? Então, porque a Associação Médico Espírita se presta a isso, para que a gente possa se reunir e estudar essas questões abertamente, para poder trazer aquilo que ainda está faltando dentro desse campo, que são as pesquisas que existem hoje no campo da ciência em torno do tema saúde e espiritualidade. Tomar um golinho d'água. E vou passar, então, mais uma vez o telefone, se o Rogério puder colocar para a gente, que é o 53 91 61 0777. E para nos assistir pela internet é o www.ix.com/Princesa do Sul. Se vocês puderem mandar um torpedo, já chegou aqui uma mensagem. A medicina aceita o transe? Quais as evidências no físico da fé ou na vida da pessoa? Luísa, muito obrigada pela tua participação. Pois então, sobre a fé nós já estávamos falando, né, Luísa, a respeito desse impacto que a fé tem, que é essa crença na saúde como um todo. Daqui um pouco, Fernanda, nós podemos falar também sobre os aspectos negativos da religião, porque é ingênuo pensar que a religião só faça bem, né? Nós também temos que considerar que muitas vezes, dependendo do enfoque, a religião pode ser... Quando cai no fanatismo, mas né? a gente entra nisso agora. Tá. Mas as evidências do transe hoje já são comprovadas, inclusive no nível de ondas cerebrais. Uma pessoa que esteja em transe, e o transe é um estado alterado de consciência, quando a pessoa sai da vigília desse estado comum que nós estamos agora, e entra em estado de oração, ou em estados meditativos, ou em estados de aprofundamento de consciência, como nos casos dos fenômenos mediúnicos, as ondas cerebrais, que podem ser medidas pelo eletroencefalograma, elas se modificam. E se modificam de tal maneira que há uma lentificação, há uma alteração importante na qualidade dessas ondas. Mostrando, por exemplo, que indivíduos que estão em relaxamento, em estado de meditação, eles entram no chamado estado alfa, que é um estado muito interessante para nós sairmos do nosso estresse, né? Quando a pessoa está no trânsito, quando está estressado com qualquer outra questão. Hoje existem estudos de biofeedback que mostram que as pessoas que conseguem relaxar nesses momentos, diminuindo o batimento cardíaco, diminuindo os níveis de adrenalina e substâncias variadas no organismo, elas correm menos riscos de infarto e de alterações nervosas em geral. Então, a oração, o transe, esses estados espirituais ótimos, eles propiciam melhores condições no que se refere também a estados orgânicos objetivos. São os chamados estados alterados de consciência. Então, a gente espera que o Dr. Sérgio tenha conseguido responder a pergunta. E a gente vai para um rápido intervalo. Vai lá, toma uma aguinha, chama aí o seu vizinho, chama aí o restante da sua família, que esse assunto é muito importante, a qualidade de vida, saúde e espiritualidade. A gente volta já já. Se você está à procura de produtos selecionados de qualidade como frutas, legumes e verduras, você encontra no Supermercado de Frutas Cachoeirense. Com 20 anos de tradição, produtos embalados prontos para consumo com a marca Cachoeirense. Cachoeirense, qualidade faz a diferença. Casa do Marceneiro, há 11 anos fazendo história, mudando, evoluindo a cada tempo. Onde você encontra todo tipo de produto, bazar e noivas, atendimento diferenciado, marcas conceituadas. Casa do Marceneiro, próximo ao Largo Vernete.
Precisou de móveis para escritório? Pensou Monkel. Móveis para escritório em geral. Armários, estantes, relógio ponto informatizado, bobinas, calculadoras Olivetti, balanças eletrônicas, arquivos de aço, cofres eletrônicos, etiquetadoras de preços, cadeiras Cavalete, racks para computadores, mesas, escrivaninhas. Monkel, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratirino de Almeida 27. Telefone 3225-5222. Quem ligou a TV agora ou se conectou na internet, hoje o Entre Nós está falando sobre saúde e espiritualidade com o psiquiatra, escritor, psicoterapeuta Sérgio Lopes. Sérgio, em relação, a gente falava no primeiro bloco sobre a AME, inclusive a gente depois, aí tá entrando o e-mail, o site do nosso programa, de quem quiser assistir, depois em seguida a gente vai colocar o site da AME Brasil, que vai entrar agora logo em seguida, ó, que é www.amebrasil.org.br. Tem a AME aqui em Pelotas, onde tu és o presidente, né? Que em seguida também vai entrar ali, onde é que fica, que é na Rua Andrade Neves, 981. Quem é de Pelotas é bem pertinho da Beneficência, onde funciona a associação... A Liga Espírita Pelotense. Espírita Pelotense. Isso. Então, no caso, a AME, ela funciona utiliza a sede da Liga nas quintas-feiras, às 7h30 da noite, né? Nas duas primeiras quintas. Não, ela funciona em todas as quintas a partir das 17 horas. Os nossos grupos de estudo para o público são nas duas primeiras quintas. E tem até um celular ali para mais informações, que é o 5391 29 8502. E chegou mais duas mensagens. Vamos ver aqui. Gostaria de saber qual a explicação do autismo na visão espírita. É a Karen, é uma batalhadora da Amparo, que é a sociedade de mães, de familiares, que já participou do nosso programa, que nos acompanha muito. E agradecer, tenho certeza que o Sérgio vai ter uma resposta bem legal para ti, cara. O autismo, assim como outras perturbações emocionais sérias, está bem classificado sob o ponto de vista médico-psiquiátrico, como uma alteração do desenvolvimento infantil, né? Mas a contribuição espírita nessa visão é de que nós, enquanto espíritos, já vivemos várias existências. E de uma existência para outra, nós carregamos problemas, alterações ou virtudes, qualidades e conquistas espirituais. Estas conquistas ou esses problemas se manifestam nessa existência e influenciam as células, influenciam os neurônios, influenciam o nosso psiquismo, juntamente com todas as experiências infantis e todas as influências genéticas que nós recebemos nessa existência. Então diríamos que no autismo há alguma perturbação que o espírito já traz de outras existências, que faz com que ele não consiga conectar com o mundo, que não consiga desenvolver empatia, que não consiga ter uma relação normal com a vida de relação dos indivíduos comuns. Nos sinaliza para espíritos que em outras existências possam ter participado de graves perturbações no âmbito dos relacionamentos. Essa é uma resposta bastante ampla, esse assunto mereceria uma especificação e um aprofundamento maior. E no caso, eles serem encaminhados, irem participar de passes, de centro espírita, isso ajudaria? Eu acredito que sim, porque na experiência que nós temos, as pessoas que buscam atendimentos espirituais, elas manifestam expressões satisfatórias na sua recuperação. É muito importante dizer uma coisa bem clara, que o aporte espiritual, o atendimento espiritual, ele não pode de maneira nenhuma substituir o atendimento médico, o atendimento psicológico, o atendimento profissional. Quando nós falamos em espiritualidade, nós estamos agregando um fator
que vai complementar os tratamentos. Então, estamos falando de associação, de complementação de abordagens. Isso é muito importante. Sim, porque esse é um dos aspectos negativos que nós falávamos da postura religiosa que fica equivocada, que é quando a religião se propõe a substituir a ciência. Larga todos os remédios, a partir de agora não precisa mais consultar ninguém, porque a tua fé vai te curar. Geralmente em seitas, né? Que são mais fechadas, mais onipotentes, né? Tem aquelas pessoas, não, tanto que eles Deus são vai te curar. Inclusive eles se dizem deuses, né? Às vezes o próprio líder religioso se institui um poder. Isso é uma posição dogmática, uma posição de fanatismo, e é uma postura fundamentalista que coloca na religião todos os poderes. Então, isso tem que se tomar muito cuidado. Então, quando nós falamos, seja no ambiente espírita ou em outro qualquer, é muito importante que o indivíduo continue com o seu tratamento e que associe, que adicione essa contribuição das abordagens espirituais. Particularmente no ambiente espírita, que existe essa rede de apoio das casas espíritas, dos centros espíritas, que aplicam a bioenergia do passe, que são ambientes preparados para o atendimento nessa esfera. Nós observamos que muitas perturbações emocionais, principalmente, e também físicas, recebem um impacto positivo dessas abordagens. Então, na minha experiência, é muito frequente um indivíduo que esteja fazendo um tratamento com determinada medicação e a resposta seja insatisfatória ou não seja suficientemente boa. E quando ele voluntariamente procura e passa a se ocupar de uma experiência religiosa importante, consistente, esses tratamentos eles são alavancados, a melhora começa a acontecer de uma maneira mais consistente. Mostrando aquilo que falamos no início, de que a fé, de que a espiritualidade tem uma expressão na saúde também. E esses quadros mais graves, de psicopatologias mentais, por exemplo, são particularmente aqueles que mais apresentam essa organização, esse equilíbrio, esse ajustamento, seja no plano emocional ou até mesmo no plano físico. Também. Tem uma outra aqui, ó. Parabéns, o programa está ótimo. Como este assunto fora do Brasil? É o Júlio. Obrigada, Júlio. Pois então, todos os anos nós temos participado dos congressos, principalmente na Europa, de saúde, de medicina e espiritualidade, ou de saúde e espiritualidade, de psicologia e espiritualidade. Então eu já tenho participado de eventos, já tenho falado na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Suíça, na Bélgica, na Holanda, em Portugal, nos Estados Unidos, no Uruguai, em vários países. E temos sentido que esse assunto, ele passou a ser um assunto tão importante, tão emergente, que vários pesquisadores e profissionais no mundo todo começam a encontrar essas coincidências, entre aspas, né, essas respostas nesse campo também da espiritualidade. Então, fora do Brasil, temos percebido, sim, com muita satisfação, o avanço dessas abordagens. As pesquisas mais consistentes nesse campo estão fora do Brasil, até porque há países que têm uma tradição de pesquisa e maior do que aqui no Brasil. Em contrapartida, o Brasil é um dos países do mundo, se não for o país do mundo, aonde a fé, aonde a espiritualidade, ela é mais consistente, ela é mais abundante. O brasileiro, ele tem essa peculiaridade da espiritualidade, da fé, da crença, que se expressa nas várias religiões. O Brasil é o país mais católico do mundo, mais espírita do mundo. Ele é o mais coração do Brasil, né? É o coração do mundo nessa questão religiosa. E em relação, Sérgio, às atividades que vocês fazem, tem dois grupos, que um é medicina e espiritualidade, né? Que eu acho que pelo nome trata bem sobre esse assunto, e desenvolves também um trabalho com Joana de Ângeles, né?
Sim, nós já tivemos 2 grupos de estudo. Atualmente nós estamos nos dedicando a apenas um tema, que é a saúde e espiritualidade no geral. Tá. Mas nós já tivemos grupos de estudo que estudamos os assuntos de medicina e espiritualidade, e aí temas médicos, desde a questão do câncer, desde a questão dos abortos, os temas da bioética, né? Esses assuntos relacionados, desde a eutanásia, o suicídio, o aborto. Enfocamos muito, abordamos muito, estudamos bastante dentro desse grupo de estudo de medicina e espiritualidade. E psicologia de Joana de Ângeles foi um outro grupo que nós estudamos as questões psicológicas e emocionais, dentro dessa obra que é da Joana de Ângeles, esse espírito que trouxe mensagens através do Divaldo Pereira Franco, e que tem uma obra francamente psicológica, estudando todas as contribuições da psicologia moderna, desde Freud, Jung, Winnicott, Viktor Frankl e tantos contribuidores dessa parte dos estudos psicológicos. Atualmente, nós temos um grupo de estudo de saúde e espiritualidade. Esse grupo de estudo, ele não é só para médicos. É importante, porque embora a associação seja a Associação Médico Espírita, ela é aberta ao público em geral. Então, nós contamos com pessoas de várias experiências, seja no âmbito profissional ou nenhum, mas que são interessadas nesse tema e que participam dos nossos grupos. Tá, e aí no caso as pessoas, por exemplo, estão assistindo, querem participar, esse grupo é aberto ou ele tem um início determinado mês, só pode entrar porque senão também entra no meio do estudo, como é que funciona isso? A única exigência que nós temos é que nós somos uma associação. Tá. Então, para a pessoa frequentar a AME, ela precisa se associar. Então, ela vai precisar ir lá na sede da AME, fazer um cadastro. Depois a gente já vai colocar o endereço de novo. Sim, fazer o cadastro, deixar o seu registro, e ela vai participar, sim, de uma ficha de chamada, como qualquer curso continuado que tenha, mas ela pode entrar a qualquer momento, desde que tenha vagas. Isso, aí é o site, que é amebrasil.org.br, em seguida entra aqui de Pelotas, que fica na Andrade Neves, 981, e o telefone embaixo, 5381298502. Em relação a essas doenças da alma, essas doenças consideradas mentais, pânico, depressão, essas são mais ligadas ao espírito? Só tem uma curiosidade minha, acho que todo mundo tem. Seriam essas as mais ligadas? Por mente, espírito, até que ponto isso é cortado, não é? Sim. As fronteiras da mente, da área emocional com as questões espirituais são mais íntimas do que as fronteiras de uma doença física. Eu concordo, eu acho que sim. Tanto é que as chamadas doenças psiquiátricas não são chamadas de doenças. Elas são chamadas de transtorno. Se nós olharmos a classificação internacional das doenças, nós vamos encontrar pneumonia, doença de Chagas, amidalite, todas são doenças. Por quê? Porque tem marcas físicas. Se fizer um raio-x, vai encontrar no pulmão a pneumonia. Se examinar as amígdalas, vai encontrar o estreptococo nas amígdalas. Terá uma comprovação física de algo físico. Mas nos transtornos emocionais, não. Então, nós temos transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos psicóticos, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo e por aí afora. Todo transtornos. Por que transtornos? Porque não se pode chamar de doença o que não tem uma marca física. E nas doenças chamadas doenças emocionais, nós não temos nenhuma evidência fisiopatológica. A fisiopatológica temos, mas não temos nenhuma evidência anatômica, morfológica, nenhuma marca orgânica que possa ser identificada por exame. Não se identifica depressão por exame, não se identifica pânico por exame, não se identifica esquizofrenia por exame e nem déficit de atenção e hiperatividade por exame. É pela avaliação clínica. Por quê? Porque as manifestações são clínicas. As alterações no campo psiquiátrico são funcionais, são de funcionamento, porque se dá ao nível de neurotransmissores. Esta ausência de marcas físicas nos fala mais intimamente com essa conexão entre corpo e espírito. Porque a alma, sendo de natureza extrafísica, ela imprime no funcionamento mental as suas expressões sem necessariamente haver lesão.
Um cérebro de um depressivo não é tão diferente de um cérebro comum, não dá para ver diferença de um para o outro. O que há de diferente é o funcionamento, e o funcionamento está ligado ao espírito. O funcionamento não está ligado ao corpo. O corpo ele exprime, o corpo ele expressa aquilo que a alma carrega. Basta ver uma pessoa, isso não precisa estar doente, uma pessoa está levando uma vida comum. Aí de repente essa pessoa se apaixona. Ela muda. Se fizer um exame clínico depois nela, vai encontrar evidências de alterações orgânicas. O cientista vai dizer, ela ficou melhor porque o corpo funcionou melhor. Não, ela ficou melhor porque ela se apaixonou mesmo. E aí o corpo respondeu. Então é preciso entender que, assim como o corpo age na alma e pode nos levar a limitações e problemas, a alma age no corpo. Dependendo de como nós encaramos a vida, de como nós curtimos as coisas, de como nós vivemos com qualidade, nós estamos influenciando também o nosso campo celular. Bom, vamos para um rápido intervalo, para o último bloco, infelizmente. Aí você vai lá, toma uma aguinha, volta, que está passando rápido, mas a gente vai convencer ele a vir num outro programa, porque está chovendo aqui, está entrando aqui, só estou enxergando entrando o torpedo 91610777. A gente volta já já. Se você está à procura de produtos selecionados de qualidade como frutas, legumes e verduras, você encontra no Supermercado de Frutas Cachoeirense. Com 20 anos de tradição, produtos embalados prontos para consumo com a marca Cachoeirense. Cachoeirense, qualidade faz a diferença. Casa do Marceneiro, há 11 anos fazendo história, mudando, evoluindo a cada tempo. Onde você encontra todo tipo de produto, bazar e noivas. Atendimento diferenciado, marcas conceituadas. Casa do Marceneiro, próximo ao Largo Vernete. Precisou de móveis para escritório? Pensou Monkel. Móveis para escritório em geral. Armários, estantes, relógio ponto informatizado, bobinas, calculadoras Olivetti, balanças eletrônicas, arquivos e aço, cofres eletrônicos, etiquetadoras de preços, cadeiras Cavalete, racks para computadores, mesas, escrivaninhas. Monkel, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratirino de Almeida 27. Telefone 3225-5222. Voltamos com o último bloco do Entre Nós, que hoje está discutindo saúde e espiritualidade com o psiquiatra Sérgio Lopes. Sérgio, a gente está vendo um monte de torpedo, inclusive a gente agradece muito a participação das pessoas, mas o nosso tempo é curto para um assunto maravilhoso que todo mundo está preocupado. Por que dessa preocupação também com o lado espiritual nesses últimos anos? Por que as pessoas estão mais direcionadas para isso, para descobrir, para debater esse assunto? Porque o mundo se tornou muito chato. Nós ficamos muito técnicos. Nós ficamos muito frios. A ciência prometeu que o ser humano seria mais feliz. A ciência prometeu que nós curaríamos as doenças, que nós viveríamos mais, que nós teríamos mais conforto, que nós resolveríamos problemas sérios relacionados à saúde, as crianças não morreriam tanto mais na infância, porque as doenças infantis estariam mais controladas, nós teríamos mais condições de nos deslocarmos com mais facilidade, teríamos mais conforto material, portanto, o homem seria mais feliz. Nos países que eu vou, aonde existe mais conforto material, aonde não existe problemas de saúde, aonde não existe problemas de educação, são onde existe mais depressão, onde existe mais suicídio, onde existe mais aborto, onde existe mais eutanásia, onde existe mais separações conjugais, mais solidão, mais gente com crimes bárbaros. Como? Se o ser humano não precisa da alma, nós deveríamos estar muito bem. Nesses países, nesses lugares, o que está faltando é alma. Aonde nós temos espiritualidade, nós temos expressões de vida. Então, por que as pessoas querem falar? Por que as igrejas estão ficando cheias de novo?
E muitas vezes as expressões de fé são tão desesperadas que o indivíduo chega a acreditar em coisas perigosas, em promessas Entregam tudo. questionáveis, Dinheiro, entregam tudo. é. Porque é tal a ânsia do encontro com algo superior que nós temos que pensar nesse vazio que nós vivemos. Quando eu digo que a vida se tornou muito chata, é porque ela ficou sem significado em algo importante que nós perdemos, que é o sentido da existência. Por que nós estamos aqui? Será que nós somos um corpo apenas que vai durar 80 anos, se tiver sorte? E se chegar numa velhice onde não tenha problemas de velhice, é isso? Não existia nada antes, não existe nada depois? A natureza tão perfeita só conseguiu fazer isso por nós? Não pode ser. Muito injusto. Por isso as pessoas querem voltar a falar em espiritualidade. Porque quando a gente ouve falar que nasceu um homem na Terra, que só estudou até o 5º ano primário, que editou mais de 400 obras, de vários cunhos de conhecimento, vendeu milhões de livros no mundo todo, e que se chamou Chico Xavier, que consolou mães que perderam filhos, e que falou de coisas que ele não podia saber pelo conhecimento dele, nós temos que falar em espiritualidade. Sim. Tem alguma coisa além daquela pessoa que se manifestou através dele? Se eu quiser, eu posso dizer que isso não é importante. Eu posso fazer de conta que isso não existiu. Mas o mundo não vai ficar mais bonito se nós não estudarmos pessoas assim. Se nós não voltarmos a falar nesse assunto. Se nós não tivermos a coragem de tocar nesse tema outra vez. Por isso as pessoas querem falar em espiritualidade. Até falando em relação a Chico Xavier, né, o ícone, o marco, né, do espiritismo, o brasileiro que está passando no SBT, né, o maior brasileiro da década, sim. Inclusive ele disputou com Madre Teresa de Calcutá e venceu. Então, não querendo, né, sim, uma claro, religião e outra, mas... E uma coisa que às vezes a gente escuta, principalmente de cientistas, ninguém voltou para falar. Só que várias pessoas, vários espíritos voltaram para falar. E cai naquela coisa, a resposta é essa, ninguém voltou para falar, ninguém, né? E a gente até que frequenta, que participa, até eu participo pouco, tenho que participar mais e tudo. Inclusive em cursos a gente vê relatos, ninguém contou, né? E eu acho que as pessoas, é aquilo que tu falaste, né? As pessoas, mesma coisa, a internet. A gente está para o planeta inteiro, para o mundo inteiro conectados, mas quanto a gente é só? E aí a gente fica colocado na frente, por exemplo, de um Facebook, onde a gente tem também é a ferramenta mais usada, né, de rede social com mais de 5 milhões de pessoas. E a gente está ali e o que a gente vê é que todo mundo ali quer a mesma coisa. Aí até a gente fica pensando, até as pessoas colocam... Aqui no Facebook todo mundo é bom, maravilhoso, gosta disso, aquilo. Mas pela minha leitura, que eu sou muito frequentadora, eu participo bastante, inclusive para divulgar o programa, aquilo ali é o que as pessoas querem. Com certeza, com certeza. Só que até não tem coragem de fora falar, né? De compartilhar um animalzinho que foi ferido, uma pessoa que foi perdida, né? Que foi roubada, desaparecida. Claro, o que move, né? É verdade. Quanto à questão de que nunca ninguém voltou, isso é uma questão muito interessante que tocasse, né? Isso. Porque as pessoas querem que haja uma prova à maneira delas. O ser humano, ele não acredita senão naquilo que ele quer acreditar, né? Nós só estamos preparados para ver e para crer naquilo que nós estamos abertos a ver e a crer. Olhos de ver, né? É claro, porque as manifestações espirituais estão em abundância a todo momento. Mas se eu não quiser ver isso, eu vou dizer, não, mas nunca ninguém... O que a pessoa quer é que venha Jesus Cristo em corpo e fale pessoalmente isso aqui numa televisão de grande repercussão nacional. Olha, não é preciso que isso aconteça dessa forma, né? As coisas mais importantes da nossa vida não se dão dessa maneira. Se nós formos precisar ver para crer, nós não acreditaríamos na maior parte das coisas que já estão comprovadas cientificamente, a começar pelos micro-organismos, pelas bactérias, pelos vírus. Nós não acreditaríamos... Pelo ar, não vê... Nesse momento estão passando ondas aqui, que é o que transmite as imagens, o som nós não vemos isso. E que se a gente pensar também não entende nada, né? Como é que a gente está aqui...
entrando na casa de todo mundo, inclusive em Exatamente. outros países, em outras pessoas. Então, se tu for pensar também, não está Exatamente. acontecendo isso, né? Se na Idade Média nós falássemos que isso seria possível, nós seríamos taxados de louco. E também seria dito, isso não é possível, isso é sobrenatural, é algo que não existe. Porque a gente não acredita naquilo que a gente não entende. Se nós entendermos, nós passamos a acreditar porque nós compreendemos. Então, para crer, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. No momento que eu compreendo, eu consigo enxergar. E como é que assim, que tu lidas com o teu trabalho de psiquiatra e com essa parte espiritual? Certo. Como é que tu desenvolves esse trabalho? Bom, o trabalho profissional, ele tem o seu protocolo normal, né? Nós exercemos a profissão como qualquer profissional. Participamos de todos os congressos médicos, as atualizações, as medicações, as abordagens. Estamos atualizados no que deve ser receitado, no que deve ser cuidado. Em todos os âmbitos nós temos exatamente o mesmo protocolo. A questão da espiritualidade, ela está sujeita àquilo que o paciente traz. Se o paciente traz essa questão e nós percebemos que naquele momento a fé, a sua espiritualidade pode se agregar ao tratamento e ele está aberto para essa contribuição, nós sugerimos. Né? Da mesma forma, quando nós sugerimos uma atividade física, né? Nós não fizemos o paciente correr dentro do consultório para ele ter atividade física dentro do consultório, mas a gente pode dizer, olha, quem sabe faz uma academia, quem sabe faz umas caminhadas, quem sabe pratica algum esporte, porque isso vai fazer bem para a tua saúde. Eu digo, quem sabe tu reza mais, quem sabe tu vai na tua igreja, quem sabe tu volta para o centro espírita, quem sabe tu volta a tomar passe, porque já que ele acredita e um dia já fez bem, retorna isso, que isso vai te fazer bem também. Sem medo de falar sobre esse assunto, porque o próprio paciente quer falar sobre esse assunto. Né? Então, isso é o que nós chamamos de agregar fatores de melhora, de fatores positivos, satisfatórios na recuperação do paciente. A medicina, ela é a arte que deve servir para ajudar as pessoas, os pacientes. Ela é uma arte. Se nós olharmos, é uma profissão erudita. Ela não é uma ciência, ela é também ciência, mas não só ciência. Para ser um bom médico, para ser um bom profissional, ele precisa de bem mais do que ciência. Precisa de humanidade, precisa de empatia e precisa de espiritualidade também, no meu entender. Até aqui, para a gente encerrar, né, faltam 3 minutos, a Mariângela Paz, que é diretora da TV Câmara, mandou para a gente agora, Mari, vou perguntar para ele, dando primeiros parabéns. Muito obrigado. Pergunta para o Dr. Sérgio se a medicina e a espiritualidade andam juntas. Ah, sem dúvida. Porque os principais avanços médicos, eles estão em compasso com a evolução espiritual. O que acontece muitas vezes é que a nossa medicina poderá em alguns momentos não estar atenta a essas questões evolutivas espirituais. Mas é uma questão de tempo. Porque na medida em que esses temas passam a fazer parte da ciência, eles passam a compor também o conhecimento dentro de todas as áreas. Dizer que a Terra girava em torno do Sol era uma heresia, até que um dia alguém provou isso, deixou de ser assunto de religião e passou a ser assunto de ciência. Se nós dissermos que a alma existe, talvez isso ainda seja assunto de religião, mas no momento que a ciência mostrar que é uma realidade, ela passa a ser assunto científico e precisará ser estudada também nos bancos de medicina. Porque não é desse século que se diz mente sã, corpo são. E todos os grandes pesquisadores da história da humanidade acreditaram em algum tipo de experiência religiosa. Desde Darwin, Einstein e todos os grandes pensadores que contribuíram realmente para o avanço da humanidade, esses tinham algum tipo de espiritualidade. Dificilmente alguém ateu legou de fato algum avanço consistente na humanidade. Sérgio, para a gente encerrar, para as pessoas que estão assistindo, olha, eu vou depois passar todos os torpedos, as mensagens que estou recebendo aqui pela internet também, o Dr. Sérgio, que tenho certeza que ele vai responder para a gente. Aí eu repasso aqui pela internet, ou no Facebook, dependendo, ou retorno o torpedo.
E depois eu vou pegar ele e, olha, eu vou fazer ele vir. Ele está com a esposa, que é a psicóloga Janine, que está assistindo. A gente vai ter uma próxima quinta-feira, quando ele puder, para a gente seguir discutindo esse assunto, porque é saúde, é qualidade de vida, é qualidade do corpo, da alma. Para a gente encerrar, o que tu gostarias de deixar assim, como recado para as pessoas que estão assistindo, em termos assim, do hoje, porque as pessoas realmente precisam de uma palavra, de um clique, que às vezes não se dão conta. O que tu deixarias assim de mensagem para as pessoas? O que tu gostarias de falar? Existem mais coisas boas no mundo do que coisas ruins, ao contrário do que muita gente pensa. E existem mais pessoas com coisas boas dentro de si do que pessoas com coisas ruins. E existem mais coisas boas dentro de nós do que coisas ruins. Nós temos mais saúde dentro de nós do que doenças. Nesse momento existem muito mais pessoas rezando e fazendo alguma coisa boa do que pessoas fazendo alguma coisa ruim. Mas basta que uma pessoa faça uma coisa ruim para que ela tenha toda a atenção e que todas as outras que fazem coisas boas sejam esquecidas. O bem, ele é silencioso e o mal, ele é ruidoso. Infelizmente, os ruídos dão mais notícia e chamam mais atenção do que as coisas boas. Mas quem está nos ouvindo nesse momento tem a certeza de que se estiver com o pensamento voltado no sentido das coisas boas que tem dentro de si, ela encontrará as coisas boas que existem no universo e as pessoas boas que estão em torno de si também. Porque o universo se dá por sintonia. Então somos nós que escolhemos o universo que nós queremos morar. Se um universo baseado em coisas pequenas e poucas, que são as ruins, mas que chamam mais atenção, ou nas muitas e numerosas e abundantes coisas boas que estão na nossa volta, que estão dentro de nós, mas que dependem de nós escolher por estas. Eu espero que esse programa tenha servido para a gente ter um argumento e fazer a nossa escolha. Eu tenho certeza que foi, até já me emociono aqui. Agradeço de coração, assim, mesmo pela tua presença, que tu que és uma pessoa muito procurada. Inclusive, antes de terminar, dia 1º de setembro... É verdade. Acontece uma palestra. Exato. Que tu vais ministrar. O Lar Fabiano de Cristo, que é uma instituição muito importante aqui em Pelotas, está ampliando a sua sede e necessita angariar recursos para as reformas da sua sede. No dia 1º de setembro, eu vou estar apresentando no auditório do Colégio Gonzaga um seminário que vai das 2 às 5 da tarde, é um sábado, sobre transtornos de ansiedade e depressão na visão espírita. Será uma oportunidade de nós falarmos sobre esses assuntos relacionados à depressão, à espiritualidade e essas intersecções com a questão da espiritualidade. E este é um trabalho que será feito com fim beneficente, está se cobrando uma taxa de R$20, e as inscrições são feitas na Liga Espírita Pelotense, no endereço que já foi fornecido, e no Lar Fabiano de Cristo, portanto, para o dia 1º de setembro, sábado, das 2 às 17 horas. Estão todos convidados, tenho certeza que vou passar novamente o endereço, é na Rua André de Neves, 981, e o telefone para contato 5381298502. Pode entrar no Facebook, Fernanda Putinelli, pode me perguntar para mim, que eu responderei, passarei essa informação. No nosso site também, que a gente, inclusive por torpedo, aqui para o 91610777, que a gente responde, coloca ali de novo o endereço, onde é que vai ser, porque vale a pena e é uma continuação praticamente desse programa, desse assunto de hoje. Muito obrigado, Sérgio Lopes. Eu que agradeço. Muito obrigado para a Janine, que está nos assistindo aqui juntinho com a gente. E eu agradeço imensamente vocês que ficaram aí do outro lado. Esse programa aqui ao vivo, ele é reprisado amanhã, sexta-feira, às 6 horas da tarde, domingo às 11 horas da manhã, e ele vai ser postado no nosso site, que é o www.wix.com/Princesa do Sul/Entre-Nós, e no Videolog, que ele não é tão pesado, que é o videolog.tv/Entre-Nós, e no Facebook também, logo em seguidinha a gente sai daqui, vai postar as fotos, vai falar sobre bastidores. E mais uma vez eu agradeço de coração por vocês terem ficado entre nós. E a gente se encontra ao vivo na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite. Até lá!